De volta e direto ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Jacques, e ao doutor Antônio Carlos de Almeida Castro, que o nosso julgamento prosseguirá na quarta-feira que vem, porquanto o voto de Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, é um voto longo e nós não teríamos tempo suficiente para terminar hoje ainda. Então, já ficam os senhores cientes e intimados, evidentemente, que prosseguirá na quarta-feira que vem o julgamento das ações penais 969, 963 e 974, agradecendo a compreensão de todos. Eu que agradeço, Excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde. Todos os ministros. Ao doutor Roberto Jacques também. Agora, para aproveitarmos o tempo remanescente da sessão, porque houve um imprevisto no intervalo, eu vou também chamar a julgamento apenas para relatório e sustentação oral e depois realocar esse feito, porquanto de quarta-feira que vem nós vamos prosseguir o do ministro Gilmar. Então, eu chamo a julgamento o recurso extraordinário 666094, da relatoria de Sua Excelência, o ministro Roberto Barroso. Tema 1033 da repercussão geral, que versa sobre saber se a imposição de pagamento pelo poder público de preço arbitrado pela unidade hospitalar para ressarcir serviços de saúde prestados por força de decisão judicial viola o regime de contratação da rede complementar de saúde pública. São 175 casos sobrestados, correspondem a 2 objetivos de desenvolvimento sustentável. Objetivo 3º, saúde e bem-estar, e objetivo 17º, parcerias e meios de implementação. Então, concedo a palavra à Sua Excelência, o ministro Roberto Barroso, para o relatório. Boa tarde, presidente, ministro Luiz Fux. Boa tarde, ministra Carmen Lúcia, ministra Rosa Weber, prezados colegas, doutora Carmen Lilian, senhor vice-procurador-geral eleitoral, doutor Flávio Jardim, que vejo aqui presente na tela. Igualmente, cumprimento os demais advogados, doutora Fernanda. Presidente, a hipótese aqui é de um recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra uma decisão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. E o fato subjacente, e a hipótese é muito interessante e é muito importante. Um indivíduo que precisava com urgência de atendimento em uma UTI, uma unidade de tratamento intensivo, não conseguiu lugar em nenhum hospital público ou da rede credenciada pelo SUS, da rede particular credenciada pelo SUS. E, então, ingressou com uma ação judicial na qual obteve como decisão a determinação de internação numa unidade privada, não conveniada ao SUS, sob responsabilidade, no entanto, do Distrito Federal, sob responsabilidade para custeio do poder público. Ou seja, diante da falta de vagas numa unidade pública, internou-se em uma unidade privada às expensas do poder público. Essa é a situação de fato, esse é o fato relevante. E o que aconteceu foi que a entidade privada, após o atendimento, apresentou a conta, de acordo com o seu critério estritamente privado, unilateralmente fixado. O Distrito Federal, no entanto, argumentou que o pagamento deveria se dar pela tabela do SUS e não pela fixação do preço unilateralmente pela entidade privada. Portanto, a discussão que se estabeleceu nas instâncias ordinárias foi a de saber se o ressarcimento da entidade privada deveria se dar pela tabela do SUS ou pelo preço cobrado pela entidade privada, de acordo com a sua tabela própria, invocando a livre iniciativa. O juiz de primeiro grau atendeu o pedido do Distrito Federal, atendeu a tese do Distrito Federal,
e determinou o pagamento pela tabela do SUS. Nada obstante isso, em recurso, o Tribunal de Justiça reformou a decisão e determinou que o pagamento fosse feito pelos valores cobrados pela entidade privada, que à época eram R$ 206.154,16. Portanto, é contra esta decisão que se insurge o Distrito Federal, pretendendo que se reverta ao entendimento anterior de pagamento pela tabela do SUS. É essa a questão. O Procurador-Geral da República, a Procuradoria-Geral da República, opinou pelo desprovimento do recurso e, portanto, pela manutenção da decisão do Tribunal de Justiça. Eu, então, propus, e por unanimidade se acolheu, a repercussão geral, em que se assentou o seguinte: constitui questão constitucional relevante definir se a imposição de pagamento pelo poder público de preço arbitrado pela unidade hospitalar privada viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde ou se o ressarcimento, com base em preço tabelado pelo SUS, ofende princípios da ordem econômica. Essa foi a repercussão geral reconhecida. Eu deferi a participação como amicus curiae da União, da Confederação Nacional das Cooperativas Médicas, Unimed do Brasil, e da Confederação Nacional de Saúde. Pelo que entendi, nem todos os amicus curiae se inscreveram para sustentação. Portanto, presidente, esse é o breve relatório e acho que suficiente para ouvirmos agora a manifestação dos senhores advogados. Muito obrigado, ministro Alberto Barroso. Eu convido para assumir a tribuna, pelo recorrente Distrito Federal, o doutor Flávio Jaime Moraes Jardim, que é procurador do Distrito Federal, que disporá do tempo regimental de 15 minutos. Senhor presidente, muito obrigado. Transmito os cumprimentos à Vossa Excelência, ao ministro relator, às ministras e aos ministros do colegiado, ao nobre Procurador-Geral da República, na verdade representado pelo Roberto Jacques, aos advogados e aos eventuários presentes. Como bem destacou no relatório o ministro Barroso, em análise desse plenário está a tese relativa à definição do critério constitucional de ressarcimento pelo poder público ao hospital privado que recebe um paciente por força de uma liminar judicial. Então, como bem apontou o ministro Barroso, os fatos, a cronologia fática que ocorreu no presente caso e que comumente se repete nos processos que estão sobrestados, aguardando a definição desse julgamento, é a seguinte: um paciente, muitas vezes internado numa UTI da rede pública, internado na rede pública necessita de uma internação em UTI e, por força da escassez da vaga nessa unidade de terapia intensiva, ele procura a Defensoria Pública, ajuiza uma ação de obrigação de fazer, obtém uma liminar e aí é internado na rede particular. Essa liminar geralmente vem com a obrigação de que o ressarcimento desses custos se dará ao ente público. Foi exatamente isso que ocorreu no caso em questão. É interessante examinarmos, e este é o primeiro ponto, qual é a natureza dessa obrigação que se estabelece. Primeiro, a natureza da obrigação, ela decorre de uma liminar. Então, o dano que o hospital incorre, ele surge em virtude do cumprimento de uma liminar. Ele até mesmo se assemelha a um dano processual. O que o hospital tem direito de ter reparado é este dano, única e exclusivamente. Como sendo um dano processual que poderia ser, inclusive, cobrado naquele processo no qual definido a liminar, ou em uma ação autônoma como a presente, a obrigação do Estado é única e exclusivamente reparar o dano.
A doutrina até aponta que esse dano ele tem natureza de responsabilidade objetiva, né? E ele também ocorre muito quando, e esse tipo de reparação desse dano ocorre muito quando, após uma liminar deferida no processo, ela é revogada e a parte que cumpriu a liminar no período em que ela vigeu, pode, aí, contra a parte autora, ajuizar ou pleitear nos próprios autos ou na ação autônoma como a presente, a reparação desse dano. Em segundo lugar, excelências, o dever de cumprimento da liminar, ele surge do artigo 97 da Constituição Federal, mas este dever, ele passa, após a liminar, a ter uma característica de impor entre o particular e o Distrito Federal uma relação jurídico-administrativa de natureza precária. Estamos aqui falando, por exemplo, de um contrato ou de um convênio que é estabelecido naquele regime de coparticipação, quando, previamente, para esse tipo de internação em caso de escassez, Estado e hospital celebram um negócio jurídico para receber pacientes quando a rede pública está lotada. A relação jurídica administrativa precária que ocorre nestes autos, ela se estabelece por um ato de império estatal, de ius império, consubstanciado na liminar judicial. E como há aqui uma hipótese de um dano incorrido em função da liminar, a obrigação que os entes públicos têm, excelências, é de reparar este dano. O ente público deve, mediante o cumprimento da obrigação de reparação de dano, retornar ao estabelecimento do hospital à situação que ele se encontrava antes de receber o paciente. O ente público não precisa, e aí entra já na tese jurídica que está aqui sendo debatido, colocar o hospital na situação em que ele estaria se ele tivesse recebido um paciente privado, e aí uma relação de direito privado estabelecida entre o hospital e o paciente. Então, aqui estamos diante de um caso de natureza reparatória, é um caso típico de responsabilidade civil. E o princípio da livre iniciativa, ele não tem o condão de alterar a natureza desses institutos. Ele não tem o condão de simplesmente dizer que agora o dever do Estado não é mais restituir o hospital à situação que ele se encontraria antes da liminar ser deferida, mas restituir o Estado a uma posição em que ele se encontraria como se ele tivesse tido um paciente privado. Então, essas as considerações que o DF gostaria de pontuar a este tribunal. Na verdade, o instituto que melhor fornece uma ideia análoga ao que se verifica após o deferimento da liminar é o da requisição administrativa. Também é um ato de império, de uso império, o Estado, mediante o uso de uma propriedade particular por um determinado período, por força de interesse público, ele depois surge a ele o dever de indenizar a reparação do dano. Então, excelências, essa, para mim, é a situação análoga mais próxima, e não a celebração de um contrato privado entre hospital e paciente particular. Eu até peço a vinha do colegiado para recorrer aos ensinamentos do ex-ministro Carlos Alberto Milhas de Direito, uma obra conjunta que ele escreveu com o desembargador Sérgio Cavalieri Filho. O fim da responsabilidade civil é a restituição do lesado ao estado em que se encontraria se não tivesse havido dano. Indenizar significa tornar indene a vítima, reparar todo o dano por ela sofrido, não colocar ela numa situação melhor do que ela estaria, que é o que ocorre com essas ações de cobrança, porque os hospitais querem fazer crer que a situação é a mesma como se ele recebesse um paciente privado, e aí em virtude de um negócio jurídico privado celebrado entre as partes. Então, bem compreendidos esses institutos, é fácil perceber que o hospital ele sequer deveria ter ajuizado uma ação de cobrança, como ocorre aqui. Aqui, nesse caso, o hospital pegou a conta do paciente como se ele fosse um paciente privado, ajuizou, juntou nos autos e cobrou a conta do Distrito Federal. Na verdade, ele deveria ter provado o quê? Qual foi o dano que ele sofreu. E aí surge a pergunta, a tabela SUS é o critério adequado? E a resposta é afirmativa por várias razões. Primeiro, a tabela SUS ela é proveniente de um ato estatal. Ela tem previsão no artigo 26 da Lei 8.080, que é chamada Lei Orgânica da Saúde. E nos termos desse artigo 26
e aí me permite uma leitura, os critérios e valores para a remuneração dos serviços e os parâmetros de cobertura assistencial serão estabelecidos pela Direção Nacional do SUS, aprovados no Conselho Nacional de Saúde. Ou seja, existe um órgão administrativo que tem a competência legal para apurar quais são os critérios e valores adequados para a remuneração. No parágrafo 1º desse dispositivo, do artigo 26, ele ainda coloca que na fixação dos critérios, valores, formas de reajuste de pagamento da remuneração aludida nesse artigo, a Direção Nacional do Sistema Único de Saúde deverá fundamentar seu ato demonstrativo econômico-financeiro, que garanta a efetiva qualidade da execução dos serviços contratados. Ou seja, mediante a prática de atos administrativos de fixação desses valores, por força de comando legal, o Conselho Nacional de Saúde tem o dever de apurar valores que mantêm uma equação econômica financeira adequada para a remuneração dos hospitais que celebram convênios e contratos com o poder público. Então, por presunção da legitimidade dos atos administrativos, é incontestável que esses valores servem para reparar o dano sofrido. Eles são valores que apuram os custos de mercado para, obviamente, hospitais eficientes se ressarcirem do custo que incorreram com aquela determinada internação forçada pela liminar. Então, e mesmo assim, a equação econômica financeira, como Vossa Excelência também sabe, permite a obtenção de algum lucro, caso seja um hospital que possua um certo nível de eficiência administrativa. Bom, se presumir que a tabela SUS não remunera adequadamente, ela até contraria os fatos, porque ela implicaria provar que um hospital privado tem interesse em celebrar essa contratação, ou via contrato ou via convênio, com o poder público para a prestação de serviço assistencial complementar. Isso não ocorre. Na verdade, o que aconteceu aqui foi uma situação excepcional. E, Excelências, há também um argumento relevante sobre o ângulo da análise econômica. É que, hoje, a forma como o Estado se organizou nesta lei orgânica do SUS é que a administração deve procurar hospitais previamente, celebrando esses contratos. E há, obviamente, incentivo em fazê-lo, porque a tabela SUS é o regime aplicável. Agora, se nós simplesmente não aplicarmos a tabela SUS para aqueles que, em virtude liminar, internam os pacientes, haverá menos incentivo desses hospitais a celebrar esses contratos prévios. Isso é bastante grave em termos de organização administrativa e orçamentária, como Vossas Excelências bem sabem. Então, eu até faço referência aos termos que foram usados pelo memorial do Colégio de Procuradores, que este critério da tabela SUS ele permite uma aferição rápida pelo poder público numerário dos valores. Confere prévio conhecimento ao hospital e ele também dá confiabilidade ao magistrado competente sobre os valores aplicados, evitando também acusações de superfaturamento, que foram noticiadas, inclusive, na manifestação da União nestes autos. Por óbvio, a gente poderia imaginar uma situação em que uma liminar determina a internação de um paciente e o hospital estava quase superlotado. Então, um determinado paciente beneficiado pela liminar teria ocupado um lugar que seria de um paciente privado. Mas essa situação ela é excepcional, ela depende de prova. Isso aí a gente entraria na seara dos grupos cessantes. Ela é bem diferente da situação regular, em que essa liminar é definida e, simplesmente, às vezes, o hospital tinha vaga plena, aquela vaga não seria ocupada. Então, a internação, que é geralmente um argumento que é utilizado, contrariamente à tabela SUS, de que aquele paciente ocupou um espaço, um leito, que seria de um paciente privado, ela carece de prova. Neste caso, esse argumento sequer foi aduzido, porque, como eu mencionei a Vossas Excelências, o que foi utilizado foi uma ação de cobrança, e não uma ação de indenização, como esta causa de pedido de lucros cessantes. Então, Excelências, sobre o âmbito do Distrito Federal, existe uma regulação legal, fundada no texto constitucional, o 197, ele é expresso sobre esse âmbito, autorizando e orientando como a tabela SUS deve ser calculada.
E, na maioria dos casos, como ocorreu no presente, a pretensão, com todas as vezes, ela é abusiva porque ela não cuida de simplesmente reparar o dano sofrido. Há aqui uma tentativa de ter um lucro que ele chega a ser hipotético, porque não se sabe se aquele paciente ocupou uma vaga de leito que seria de um outro paciente. Isso demandaria prova, um outro tipo de ação muito distinta da que foi aqui ajuizada. Então, diante disso, o DF agradece bastante a Assembleia da Suprema Corte e requer o provimento do recurso extraordinário, estabelecimento da sentença. Eu agradeço muito a Vossas Excelências, muito obrigado pela possibilidade de aqui manifestar. Muito obrigado, doutor Flávio Jaime. Convido agora para assumir a tribuna, que falará pelo amicus curiae Estado do Rio Grande do Sul, doutora Fernanda Figueira Toneto Braga. Obrigada, senhor presidente. Eu quero aqui, primeiramente, registrar os meus cumprimentos à Vossa Excelência, a quem felicito pelo exitoso primeiro ano de gestão e, em nome de quem, eu saúdo a todos os ministros e ministras desta Suprema Corte e parabenizo pela defesa diuturna e intransigente da Constituição e dos direitos e garantias fundamentais. Eu registro aqui também um cumprimento muito especial ao ministro Roberto Barroso, relator deste recurso extraordinário. Externo meus cumprimentos à Procuradoria-Geral da República, ao colega procurador do Distrito Federal que me antecedeu e aos demais colegas advogados. Bem, o Estado do Rio Grande do Sul teve deferido o seu pedido de ingresso como amicus curiae neste recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal, contra a decisão que o condenou a pagar estabelecimento privado de saúde o valor referente a serviços prestados em cumprimento de ordem judicial. A questão foi classificada como tema de repercussão geral e, nesse sentido, essa Suprema Corte entendeu ser questão constitucional relevante definir se a imposição de pagamento pelo poder público de preço arbitrado pela unidade hospitalar viola o regime de contratação pública da rede complementar de saúde prevista lá no artigo 199, parágrafos 1º e 2º da Constituição, ou se, por outro lado, o ressarcimento com base em preço tabelado pelo Sistema Único de Saúde ofenderia princípios da ordem econômica. No mérito, então, a questão cinge-se a reconhecer a possibilidade ou não de o ente público ser condenado a pagar despesas médicas decorrentes de internação hospitalar, observando-se ou não os valores fixados pela tabela do SUS. Na qualidade de amicus curiae, o Estado do Rio Grande do Sul gostaria de trazer a esta Corte alguns subsídios para colaborar no deslinde desta controvérsia constitucional, haja vista especialmente a importância do tema, que toca questões fundamentais como o orçamento público e as políticas públicas, especialmente as políticas públicas de saúde. E esses subsídios, excelência, são de duas ordens. O primeiro, de ordem jurídica, e o segundo, relacionado ao impacto financeiro de uma eventual decisão de improvimento do recurso extraordinário. Com relação aos fundamentos jurídicos, o Estado do Rio Grande do Sul adere a todos os argumentos que foram trazidos na peça recursal pelo Distrito Federal e também na sustentação oral. E destaca a potencialidade, a possibilidade de violação de outras normas constitucionais em caso de não acolhida dessa pretensão recursal. Em primeiro lugar, excelências, em sendo mantida a decisão recorrida, nós entendemos que restarão violadas normas gerais de direito financeiro que estatuem o controle dos orçamentos e balanços pelos entes da federação. A Constituição Federal, ela traz uma série de determinações quanto a procedimentos para a execução da despesa pública. E o empenho de despesas hospitalares, quando é determinado por ordem judicial, acaba inevitavelmente por inobservar algumas normas constitucionais, tais como as que estabelecem o direito de exercício do contraditório, previsto lá no artigo 5º,
a ordem dos precatórios previsto no artigo 100 da Constituição e especialmente as leis orçamentárias vigentes previstas no artigo 167 da Constituição. Sobre isso, aliás, o Supremo Tribunal Federal já afirmou que decisões judiciais que determinam bloqueio de valores oriundos da conta do Estado, nesse caso se tratava de um pagamento de verbas trabalhistas por empresa pública, que, assim como o Estado também é sujeito ao regime de precatório, constitui ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial da legalidade orçamentária prevista no artigo 167, aos princípios da independência e harmonia entre os poderes e ao regime constitucional dos precatórios. Isto tudo contido no bojo da ADPF 387, de relatoria do ministro Gilmar Mendes. Além disto, a decisão recorrida, nos parece, se mantida, significaria uma grave violação ao princípio da ampla defesa, porque em ações dessa natureza, o ente público fica invariavelmente impossibilitado de liquidar as despesas ordenadas, o que constitui, sem dúvida, um grave precedente contra a administração pública, porque, assodados pelo volume incontrolável das ações que envolvem o SUS, são ordenados pagamentos que não obedecem à devida instauração do cumprimento de sentença, do contraditório, da produção de prova e da liquidação do montante devido. Os serviços de saúde, nesses casos, são prestados sem apresentação de orçamento prévio, sem cotação, impossibilitando os procedimentos naturais de análise de custo. E nesse sentido é que a existência de uma tabela que possibilitasse a rápida aferição pelo poder público onerado, estados, Distrito Federal, municípios, União, que possibilitasse também o prévio conhecimento pelo nosocômio e que também desse confiabilidade ao magistrado competente, seria salutar para todas as partes envolvidas nesses processos. E, ademais, inexistiria controvérsia quanto ao montante devido e inexistiriam novas contendas judiciais para discussão desses valores. E mais, a iniciativa privada sempre operou dessa forma, inclusive exigindo aprovação prévia de orçamentos para o custeio das despesas hospitalares dos beneficiários contratantes. E por que não, e com muito mais razão, exigir-se o mesmo quando o custo compete ao poder público, já que nós estamos falando aqui de dinheiro público e necessidade da sua racionalização, até mesmo de uma maior previsibilidade para a organização das políticas públicas. Essa nos parece ser a importância da fixação de limites nos casos que envolvem a prestação de serviços de saúde por instituições particulares em cumprimento de ordens judiciais. Não bastasse isso, a condenação do ente público, da forma como consta da decisão recorrida, acaba por violar frontalmente o artigo 100 da Constituição Federal, porque os pagamentos se dão invariavelmente por bloqueio na conta do Estado, sem a observância necessária da ordem de preferência prevista lá no artigo 100. E, além disto, da forma como são realizados esses pagamentos, existe uma flagrante violação ao princípio da universalidade, que deve prevalecer, isto é sabido e consabido em matéria de prestação de serviços de saúde, enfim, em todas as políticas públicas, porque o que acaba ocorrendo nesses casos é que alguns cidadãos são atendidos com muito, outros com nada, porque os recursos do Estado são, infelizmente, limitados. Então, essa seria, portanto, uma forma de racionalizar a distribuição e tornar mais universal o alcance desses serviços públicos. Isso sem falar na necessidade, como referi anteriormente, do cumprimento do artigo 167 da Constituição Federal, porquanto todos esses pagamentos, da forma como eles são feitos, acabam por ser realizados sem a observância das normas constitucionais orçamentárias. Agora, quanto ao impacto financeiro, para se utilizar o exemplo do Estado do Rio Grande do Sul, se nós admitirmos a manutenção da decisão, nós estimamos o advento de um impacto financeiro de grande monta,
Se nós utilizarmos a diferença média entre os valores pagos em condenações como essa, que versa dos autos, e se compararmos com valores constantes da tabela do SUS, nós veremos que as diferenças de valores são abissais, elas são quase que inexplicáveis. E é preciso esclarecer antes disso que tanto a compra de leito quanto a realização de procedimentos cirúrgicos em instituições privadas visando o cumprimento dessas ordens judiciais somente ocorrem em caso de impossibilidade de atendimento pelo SUS. E nestes casos é preciso deixar bem claro o seguinte: tendo em vista as modalidades de financiamento do SUS, as instituições hospitalares também recebem incentivos estaduais, recebem emendas parlamentares federais, recebem emendas parlamentares estaduais, recebem complementação financeira por parte dos municípios, tendo em vista a existência da rede de atenção à saúde, e tudo isto para custear ações e serviços de atenção hospitalar e ambulatorial especializados. Mas mesmo assim, mesmo com todo esse custeio, quando o paciente ingressa no serviço de saúde por ordem judicial, com custeio através de recursos públicos, os valores utilizados são outros. Pelo que nós verificamos na prática, analisando a prestação de contas nos processos judiciais, o custeio de uma ação individual compromete o atendimento de saúde de muitos usuários. Então, apenas assim, a título de exemplificação, apenas a título de ilustração. Vamos citar, por exemplo, um procedimento de reconstrução de quadril. Na internação particular, este procedimento custa aproximadamente R$43 mil. Na internação pelo SUS, o mesmo procedimento custa em torno de R$1.600 a R$5.000. A variação de valor depende dos materiais utilizados. Essa, portanto, é uma diferença muito difícil de explicar. É uma diferença que compromete o erário de uma forma significativa, ainda mais se nós multiplicarmos todas essas diferenças pelo sem número de procedimentos realizados em todo o Brasil, custeados por todos os entes da federação. Nesse contexto, excelências, e já me encaminhando para as conclusões, eu apenas destacaria ainda o fato de que as ações individuais, elas não se prestam para a implementação ou a melhoria das políticas públicas. Ao contrário, elas acabam por determinar significativamente a efetivação dessas, por comprometer, significativamente a efetivação dessas políticas, uma vez que o recurso dispendido para o seu custeio obstaculiza que medidas sejam adotadas de uma forma global, de uma forma planejada, na busca pelo atendimento qualificado do maior número possível de usuários do sistema de saúde. Portanto, diante de todo o exposto e desde já agradecendo pela possibilidade de falar pelo Estado do Rio Grande do Sul, nós postulamos o provimento deste recurso extraordinário. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Fernanda Figueira Toneto Braga, que falou pelo Estado do Rio Grande do Sul, na qualidade de procuradora do Estado do Rio Grande do Sul. Falar agora pela Procuradoria-Geral da República, o doutor Humberto Jacques, vice-procurador-geral da República. Presidente. Presidente. Pois não. Alô? É só para eu fazer uma breve complementação do relatório. Eu fiz menção aqui, o parecer da Procuradoria-Geral da República era pelo desprovimento do recurso extraordinário, como de fato foi o parecer do eminente, hoje subprocurador, Dr. Paulo Gonet Branco, um parecer datado de 17 de outubro de 2016. Porém, verifiquei que mais recentemente foi juntado aos autos um segundo parecer da Procuradoria-Geral da República, firmado pelo Dr. Augusto Aras, procurador-geral, em sentido diverso, e aí se manifestando pelo provimento do recurso. Eu não tinha feito essa menção no relatório, me pareceu próprio fazê-lo antes de ouvirmos, com muito gosto, o professor Humberto Jacques. Tá, muito bem, muito obrigado. Ministro Barroso.
Então, com a palavra ao vice-procurador-geral da República, doutor Humberto Jacques de Medeiros. Obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor relator, pela precisão do relato. Até porque me deixa à vontade de, quem sabe, oferecer um terceiro ângulo para este problema, que não é simples. De início, eu gostaria de cumprimentar essa Corte Constitucional por estar se tornando a Corte Constitucional com a maior jurisprudência sanitária do planeta. Nós, a partir da pandemia, nós temos ganhado uma intimidade na jurisdição constitucional com questões de saúde que tem agigantado ainda mais o prestígio dessa Corte. O primeiro ponto que o Ministério Público gostaria de destacar neste caso é um pouco um raciocínio que é intuitivo, mas não é necessariamente verdadeiro, e que nós precisaríamos ter um pouco de atenção sobre ele a partir da tese colocada no caso. O que eu gostaria de lembrar, Vossas Excelências, é que uma coisa é o custo de um tratamento de saúde. Outra coisa é o sistema remuneratório do sistema de saúde. O que eu quero lhes explicar é que a tabela SUS não é necessariamente o custo de um procedimento de saúde. Existem vários mecanismos no planeta distintos para remuneração de serviços públicos ou privados de saúde. E aí nós crescemos, amadurecemos a nossa cidadania sanitária, ouvindo críticas venenosas contra o sistema de saúde, dizendo, olha, o sistema de saúde paga somente tanto por um parto. Paga R$ 5,00 por uma consulta médica. As pessoas, sem compreenderem a lógica da dita tabela SUS, que é uma sucessora antiquada da antiga tabela do INAMPS, que era um sistema de seguro social em que o Estado contratava serviços do mercado, o que não é necessariamente o modelo do Sistema Único de Saúde. As pessoas não percebiam que uma lógica é como o Estado remunera os serviços de saúde. Outra coisa são os custos de saúde. E aqui nós estamos a cruzar estes planos. Ao discutir se o sistema de justiça desorganiza o sistema de saúde e impõe que o sistema privado atenda um paciente, como deve ser remunerado este hospital privado. Então, de plano, é importante que entendamos. O sistema, ministro Barroso, o Medicare americano, o sistema Medicare americano usa uma fórmula feita por Yale, que são 460 procedimentos possíveis, só. E aí, o Medicare remunera o hospital por... façamos de conta, retirar uma pedra do rim. Agora, se aquela retirada de pedra foi mais custosa, menos custosa, mais trabalhosa, levou menos dia, não afeta a remuneração pelo Medicare, por exemplo. Por quê? Porque é um sistema de remuneração que não é a retribuição exata dos custos. Algumas coisas na tabela SUS são muito bem remuneradas, outras coisas nem tanto. Mas quem presta serviços ao SUS adere àquele pacote de remuneração. Digo isso porque, se nós comprarmos um carro zero em uma concessionária, terá um preço. Mas se comprarmos peça a peça esse mesmo automóvel numa oficina autorizada e formos pagar pela mão de obra na montagem desse veículo, o custo, não preciso dizer, será astronômico. Porque uma coisa é a compra de um produto conglobado. Outra coisa é a compra deste produto, o pagamento deste produto fracionado. Parte da atenção subjacente a este caso é porque, por vezes, os hospitais, quando cumprindo ordens judiciais, assumem pacientes
teoricamente públicos, eles apresentam uma conta que examina cada um dos itens dispendidos naquela internação. E isso aumenta os custos e gera uma distorção profunda ao sistema em que é concebido o SUS. Ao contrário, quando o SUS contrata o funcionamento de um grande hospital, ele pode ter várias maneiras de remuneração. E esses itens que são remunerados na dita tabela SUS compreendem o conjunto do funcionamento. No conjunto do funcionamento, a tabela do SUS é adequada. Tanto é que os hospitais privados não a abandonam. Se fosse inviável e insustentável, não teríamos hospitais privados conveniados à rede SUS, pagos pela tabela SUS. Isso não significa, por outro lado, entendermos que os itens da tabela pontualmente considerados serão sempre a mais justa remuneração, porque eles são considerados no conjunto da remuneração do funcionamento de uma unidade hospitalar. E aí entram questões políticas dentro do Sistema Único de Saúde que faz com que, ao longo da história, algumas especialidades estavam muito bem remuneradas e outras não. Para transplante, o Sistema Único de Saúde é generosíssimo. Cardiologia paga muito bem, para parto nem tanto. Mas se o hospital adere a todo o sistema, a todo o pacote, as coisas que estão subremuneradas são compensadas por aquelas que estão superremuneradas. Então, nós estamos fazendo, às vezes, um recorte pontual sem entender o universo do modelo de remuneração. Mas aqui, nesse recurso extraordinário, ao ver do Ministério Público Federal, o que se está a discutir não é a melhor maneira pela qual o sistema de saúde remunera os serviços contratados ordinariamente, mas como, numa situação anômala e esdrúxula, alguém que tem acesso ao serviço de saúde pela via judiciária, rompendo os canais regulares de funcionamento do Sistema Único de Saúde, esta pessoa não pagará e o hospital se dirigirá ao poder público em que bases? E aí eu concordo plenamente com o Dr. Flávio Jardim quando diz a figura mais próxima que temos aqui é a figura da requisição administrativa. Lembremos que a nossa Constituição fala que todos os serviços de saúde, todos os serviços, são de relevância pública. Não interessa se públicos ou privados. Todos os serviços de saúde são de relevância pública e submetidos à regulamentação, fiscalização, controle e execução pelo poder público ou mesmo por privados. Não há dúvida que a Constituição diz que é possível assistência médica à iniciativa privada. E isso também não está em jogo aqui. O que está em jogo é como, de maneira equilibrada, as intervenções judiciais de internações de pacientes na rede privada devem ser justamente retribuídos. E aí, compreendo que a conta apresentada por um hospital privado, pela sua lógica de cobrança privada, pode ser, sim, abusiva. E a tabela SUS, olhada apenas em um único recorte, para quem não pode, para quem não aderiu a toda a tabela, pode ser, sim, uma situação de desarranjo, de desajuste, que não dê a justa reparação. Então, de qualquer sorte, como política judiciária, como política de atuação no caso, temos que achar a solução que menos desequilibra, enquanto judiciário, um sistema que as liminares judiciais já também desequilibraram. Essa é a responsabilidade da Corte agora. Sendo certo, ao meu ver, que nenhum dos dois cálculos é o exato e é o justo, qual seria a melhor política judiciária para a solução desse problema? Se nós permitirmos que o privado cobre aquilo que ele acha justo, no modo como ele calcula a sua despesa, pelo lucro cessante, pelo dano emergente, pelos custos que ele imagina ter tido, nós podemos, sem sombra de dúvida, agravar a judicialização da saúde, permitindo que a via judiciária seja não só a desorganização da rede pública,
como a transformação dessa via, como se os hospitais privados pudessem predar o dinheiro público na saúde a partir da sua judicialização. Em princípio, sendo certo que os dois parâmetros têm as suas dificuldades, parece ao Ministério Público que a tabela que o Sistema Único de Saúde paga é sustentável para qualquer hospital no mercado, tanto é que eles continuam funcionando, e o ônus seria do hospital privado que cumpre a liminar demonstrar que aquele valor que o SUS paga é inadequado para uma atuação pontual. Entende o Ministério Público que a tabela SUS não necessariamente será imposta em todos os casos e poderá, como diz o Procurador-Geral no caso, demonstrar que houve despesas superiores aos valores tabelados no cumprimento da ordem judicial. Incumbe, contudo, o ônus de discriminá-las e justificar as discrepâncias consoante a realidade de custos dispendidos, a fim de demonstrar eventual assimetria e impossibilidade da prestação de serviço consoante os preços praticados no SUS. Esse seria, ao ver do Ministério Público, o ônus argumentativo. Se nós tivermos a rede privada podendo ir aos cofres públicos e deles obter a soma que desejar pelos tratamentos que ela faz a partir de ordens judiciais, teremos a rede privada não ligada ao SUS como uma séria sócia no processo de desorganização da rede pública de saúde. Ao contrário, se a essa rede privada for imposto o valor da tabela SUS, ela será extremamente zelosa, não só em que a tabela SUS seja corrigida a patamares justos, como que não haja distorções no processo de acesso à saúde pelo caminho judiciário. Nós estamos aqui a tentar reparar um segundo problema decorrente de um primeiro, e ao ver do Ministério Público, as duas alternativas de cálculo de custos têm suas dificuldades, a mais adequada ainda é a tabela SUS, porque ela é sustentável e, admitindo prova em contrário, se deverá pagar aquilo que é devido na lógica da requisição, e esta via, a meu ver, não transforma a assistência privada à saúde em um sistema que possa, de maneira predatória, agravar o desmantelo do sistema público de saúde, como bem levantou a digna procuradora do Estado do Rio Grande do Sul. A administração, corriqueiramente, é obrigada a atender intervenções distorcidas do sistema. E, ministro Edson Fachin, lhe vejo aqui como privatista, gostaria de não deixar a oportunidade de provocá-lo sobre a reflexão de que, sendo a saúde um direito personalíssimo e indisponível, ele não seria apenas oponível ao Estado, mas também seria argumentando tanto que em relações privadas uma família cobrasse de um hospital primeiro o tratamento e depois discutiríamos as bases do preço sem nem a participação do Estado na relação, porque estaríamos em direito individual, indisponível, personalíssimo, no qual não poderia haver a simples precificação. É dizer, o sistema privado de saúde no nosso país tem o privilégio de poder transferir as questões sanitárias e os custos sanitários ao Sistema Único de Saúde. Mas, juridicamente tratando o assunto, ele é igualmente gravoso aos particulares e ao setor público. E aqui, neste momento, olhamos exclusivamente sobre o aspecto do setor público. Mas a essencialidade do direito à saúde, como direito personalíssimo do direito civil, também permitiria a discussão e o ingresso em juízo para que o hospital privado não recusasse o tratamento sem pagamento, porque se trataria de um direito personalíssimo e indisponível que o direito civil também protegeria, ao qual não vamos, porque temos um sistema público cidadão que o custeia. Mas, não querendo ter aumentado a complexidade do problema, eu queria deixar claro que esta Corte, que a cada dia amadurece sua jurisdição em matéria sanitária para o deleite do planeta, tem mais uma grande oportunidade de exercê-la no campo sanitário no dia de hoje. Muitíssimo obrigado.
Muito obrigado ao doutor Humberto Jacques Medeiros, vice-procurador-geral, que, além de trazer para nós uma reflexão sobre a terceira solução, acaba também nos permitindo compensar o tempo que nós levamos no intervalo com caminhada da sessão para além do horário regimental. Eu gostaria apenas de dizer que pedir desculpa aos senhores que eu entrei num horário um pouco mais alongado, porque algumas audiências da presidência são absolutamente inadiáveis. Então, eu não consigo me desvencilhar, mas eu me recordei dos meus tempos aqui com o ministro Dias Toffoli e queria pedir uma grande gentileza à ministra Rosa. Então, toda vez que, eventualmente, eu tiver uma audiência que se alongue e que a presidência não pode, eu queria pedir a Vossa Excelência, diante da sua generosidade sempre, que possa iniciar a segunda parte da sessão e depois eu, tão logo pudesse, chegaria para cumprir o horário remanescente. Eu sei que eu sempre conto com Vossa Excelência, então, na verdade, eu já sei que esse pedido foi aceito, de sorte que eu antecipo meus agradecimentos. Tudo bem? Uma vez formulado, senhor presidente, pode ter certeza que já está aceito. Muito obrigado. Então, eu só queria te esclarecer, diante dessa subdivisão que fizemos hoje, que na quarta-feira que vem entrarão as ações penais do ministro Gilmar Mendes. Depois, em segundo lugar, nós vamos prosseguir com esse recurso extraordinário. E, em terceiro lugar, vamos prosseguir com a pauta que já estava marcada para quarta-feira que vem, que é o inquérito a que se referiu o ministro Alexandre de Moraes. É uma pena que, às vezes, os colegas saem da sessão e eu não consigo prestar essa satisfação a todos. Mas, de qualquer maneira, eu faço esse aviso publicamente, agradeço a colaboração de todos e declaro encerrada a sessão.